Pit stop parada nos boxes. Em menos tempo do que eu levo para pronunciar isso, uma equipe da Fórmula 1 levanta o carro, troca os 4 pneus, baixa ele de volta no chão e manda para a pista. Mas como isso é possível? E mais importante, como chegamos nesse nível de perfeição em que uma troca de pneus acontece em 2 segundos, 2 segundos e meio? Quem teve a ideia de trocar pneus dos carros durante as corridas sem que eles tivessem sofrido um furo? Como isso começou? É dos pit stops que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Tudo que eu vou falar nesse episódio fará mais sentido se você assistir também ao vídeo sobre as estratégias. Lá eu demonstrei com gráficos como são tomadas as decisões, por que um pit stop é feito antes ou depois, como uma equipe enxerga a corrida do ponto de vista de tempos de volta para definir o que fazer. E o pit stop é um componente central da estratégia, porque se ele não funcionar, nada mais funciona e tudo vai por água abaixo. Então eu vou colocar o link do outro vídeo aqui embaixo na descrição e eles juntos farão muito mais sentido do que isolados. Mas fique tranquilo também, você não vai ficar boiando se ainda não viu o outro, dá para continuar. No passado, os pit stops eram um grande inconveniente. Ninguém parava para trocar pneus se não fosse estritamente necessário. Uma parada nos boxes que por si só já eram bem diferentes de hoje em dia e não tinha nem aquela barreira separando a pista das garagens, era vista como algo que acontecia excepcionalmente para corrigir um furo de pneu ou consertar algo muito grave no carro, sem o que o carro não terminaria a corrida. Por causa disso, as paradas nos boxes não primavam pela excelência. As rodas dos carros, por exemplo, eram tiradas na base da marretada, e isso não é figura de linguagem. O reabastecimento, quando permitido, era feito de maneira amadora e, se você analisar, perigosíssima. São muitas as imagens de o reabastecimento sendo feito com galões sendo virados em cima do tanque, direcionados por um funil, com o piloto ainda dentro e o combustível derramando para todo lado, ou com mangueiras mal encaixadas vazando e caindo inclusive dentro do cockpit. Dessa forma, um piloto que parasse nos boxes durante uma corrida e ainda assim chegasse numa boa posição, ou tinha feito uma recuperação assustadora, ou tinha dado muita sorte. Não fazia de forma alguma parte da estratégia. Nem existia estratégia, porque nenhuma equipe contava com a possibilidade de parar, trocar pneus e retornar para o jogo. Com o passar dos anos, na década de 70 especialmente, os pit stops já tinham melhorado e as equipes conseguiam devolver os pilotos para a pista com mais agilidade, mas nada comparado com o que nós temos hoje. Foi preciso que um engenheiro sul-africano chamado Gordon Murray, também responsável por outras coisas revolucionárias da Fórmula 1, sentasse, fizesse umas contas e concluísse que fazia sentido talvez parar nos boxes e voltar para a pista. Mas inicialmente fazia sentido só na cabeça dele. Os carros partiam nas corridas de tanque cheio e chegavam no final com o tanque quase vazio. Comparando então o tempo de volta do começo com o tempo de volta do final, ele reparou que havia um degrau de desempenho. Mais vazio, o carro virava muito mais rápido. E o Gordon então pensou: e se a gente conseguisse andar mais tempo com o tanque vazio e menos tempo com o tanque lotado? Um carro com o tanque não tão cheio não apenas é mais rápido porque leva menos peso, mas sim também porque maltrata menos a borracha dos calçados, o que amplificava, portanto, a vantagem de não andar tão pesado. Na época, os carros de corrida pesavam arredondando mais ou menos 600 quilos, e 1/3 desse peso total na largada consistia em gasolina. Surge então um conceito de que eu falei bastante no vídeo das estratégias, o chamado tempo total de corrida. E o raciocínio era: como eu consigo percorrer mais rápido a distância do Grande Prêmio? Partindo de tanque cheio, sem fazer paradas e com o mesmo jogo de pneus surrados e ir até o final? Ou parto sem a gasolina necessária para ir até o final, o que me obrigará necessariamente a parar nos boxes, mas também me dará a vantagem de andar mais leve que todo mundo o tempo todo e, com isso, usar melhor os tais dos pneus. Ele fez as contas e percebeu que os tempos de volta dos seus carros iam melhorando como uma escadinha, 1/10 de segundo por volta por causa da perda de peso. Logo, a cada 10 voltas de uma corrida, o carro estava virando 1 segundo mais rápido. Se a corrida tinha, vamos supor, 60 voltas, você saía com meio tanque ao invés de tanque cheio, virava 3 segundos por volta mais rápido que todo mundo, parava no meio da corrida, reabastecia com o meio tanque de novo para ir até o final, trocava os pneus por compostos novos e partia em direção à bandeirada. No momento em que você voltava para a pista com meio tanque, seus adversários também estavam com meio tanque, só que seus pneus
eram novos. Mas havia também uma questão estrutural. Um carro com um tanque de combustível enorme para toda a distância da corrida precisa de muito mais espaço para acomodá-lo, o que limita o seu desenho do ponto de vista aerodinâmico. Mas projetar um carro com um tanque menor te dava mais liberdade para acomodar as outras peças do carro que ocupam bastante espaço, como motor, caixa de câmbio e radiadores, te permitindo também fazer uma aerodinâmica mais arrojada. O Gordon então conclui que um pit stop para a coisa toda valer a pena precisaria custar no máximo em tempo de volta 24 segundos entre chegar, parar e sair. Com isso, ele tinha uma conta eficaz que colocava seus carros na condição de coelho, correndo na frente, parando e voltando ainda na frente, ou voltando muito perto para correr até o final e vencer. Tudo planejado, começava um segundo grande desafio, que era tornar a execução daquilo possível. E o primeiro obstáculo era de infraestrutura, maquinário. Era preciso trazer para a garagem e acostumar os mecânicos a mexer com as pistolas pneumáticas que soltavam os pneus quase instantaneamente. Mas não era só isso, porque se ele precisasse com as pistolas soltar 5 ou 6 porcas por roda, a chance daquilo tudo dar errado era enorme. Então as rodas precisariam mudar para um parafuso único. E a equipe de boxe precisaria cumprir a rotina de treinamento praticando de novo e de novo até a perfeição daquela execução cronometrada e que tinha que ser muito eficiente. Além dessas mudanças, era preciso bolar uma maneira de reabastecer o carro de uma maneira rápida, eficiente e, se possível, segura. Se possível, porque a primeira solução pensada pelo Gordon mostrou-se extremamente perigosa. Injetar combustível pressurizado dentro do tanque e ver o que acontecia. Antes da parada, a equipe esperava o carro com galões metálicos parecidos com barris de chope. Lá dentro, o combustível junto com um gás a uma pressão altíssima. Quando o carro parava, a mangueira era engatada e o combustível extremamente pressurizado com aquele gás dentro do barril jorrava para dentro num flash. That was 2 beer barrels, the aluminium beer kegs. We worked out that we could refuel at 2 bar. And we could get 30 gallons in 3 seconds, which was pretty spectacular. You had a filler on one side of the car and a breather on the other side. And when you opened the valve, it was just a rumble, almost like an explosion, and the car just went 30 gallons in 3 seconds. Mas testando, eles perceberam que isso era muito perigoso. The new part arrived at Paul Ricard and had to be fitted to the car. The guys, of course, had never seen it before. It was a brand new bit, and the breather was supposed to crank up towards the top of the tank to clear the air all until it was full of fuel. And they fitted it the wrong way around. They fitted it downwards. So we dumped in the tank full of fuel with 2 bar pressure. And of course, as soon as it got to the breather, fuel had nowhere to go. And we had a mechanic sitting in the car, and it literally blew the car to pieces. And we were all standing around in shorts and T-shirts. And it had thrown a column of 30 gallons of fuel up in the air, which nobody saw. We just heard the explosion. So everybody's looking at each other, and it came down as a vapor, and we all got completely covered in fuel vapor. So it could have been a disaster, really. Felizmente, ninguém se machucou e essa ideia não foi levada adiante. Eles precisariam, depressa, pensar numa forma de reabastecer os carros também muito depressa. Foi então que a Fórmula 1 mais uma vez pegou algo emprestado da aviação, porque as aeronaves, apesar de terem imensos tanques de combustível, são reabastecidas frequentemente. Afinal de contas, não faz sentido levar mais combustível do que o necessário. Sim, eu sei que há uma reserva regulamentar, mas eu tô falando mais do que isso, porque levar combustível demais gasta combustível, já que ele pesa. Por isso, os aviões são reabastecidos quase o tempo todo e há bombas muito eficazes na aviação. Foi daí que a Fórmula 1 emprestou então os equipamentos que faziam o bombeamento e também as mangueiras que tem um lado que jorra o combustível e o outro que suga o ar lá de dentro do tanque, evitando aquela pressurização explosiva do tanque. Dali pra frente começava o duro processo de aprendizado para fazer aquela maluquice funcionar. Em 1982, a equipe de Nelson Piquet aparece então pela primeira vez com aquelas roupas anti-chamas parecendo astronautas nos boxes e todo mundo das outras equipes achou que eles tinham ficado malucos. Mas o carro da Brabham naquela temporada quebrava tanto que mal chegava na hora do pit stop e eles não conseguiam validar o conceito e entender se a história do pit stop estava de acordo. Se você olhar o número de abandonos da Brabham em 82, vai ver o massacre que foi. Esses abandonos deixavam o Gordon preocupado, porque ele sabia que tinha tido uma grande ideia e supunha os outros times fariam a conta e com
concluiriam que valia a pena construir os chamados pit stop cars, ou seja, carros preparados para o pit stop, não só o bocal do combustível, mas as porcas das rodas, e tendo equipes treinadas para fazer as paradas rápidas. Mas ele ficou surpreso ao perceber que no começo da temporada seguinte, 83, ano que eu nasci, ninguém aparentemente tinha se preocupado muito com isso. Então a Brabham começou a largar em todas as corridas bem mais leve, Nelson Piquet desaparecer na frente enquanto a concorrência ficava com cara de idiota, fazia os pitstops, voltava junto na frente do bolo e vencia com tranquilidade. Gradualmente as adversárias foram correndo e percebendo a imensa bobagem que era continuar partindo com o tanque cheio e foram convertendo suas crenças. Daí pra frente começamos a ver mais e mais os pitstops sendo adotados como componentes de uma corrida. E aí teve alguém chamado Ayrton Senna nos anos 80 que resolveu jogar no contrapé da concorrência, porque já que parar nos boxes tinha virado a nova moda, ele resolveu fazer algumas corridas sem parar, porque naquela época não era obrigatório usar mais de um tipo de borracha, e em pistas difíceis de ultrapassar como Jerez, Mônaco, Detroit e outras conseguia se manter na ponta. A tática, claro, implicava em administrar mais a borracha do que os demais, mas ele fez isso funcionar e venceu sim algumas corridas assim. E o tempo de um bom pit stop no final dos anos 80 havia caído para 7 segundos mais ou menos. E me lembro de em Adelaide, na Austrália, a Benetton fazer 4.81 com Schumacher e Galvão Bueno elogiar. Se eu achar o trecho, eu vou colocar aqui. 2 trocas, hein? Mas já ficava claro e você chamava atenção, Reginaldo, como o Schumacher brigava com o carro o tempo inteiro. 4.81, belíssima troca da equipe Benetton, hein? Belíssima troca da equipe Benetton. De 94 a 2009, os pitstops rapidíssimos acabaram caindo em desuso por causa do reabastecimento, que demorava mais do que a troca dos pneus. Mas a partir de 2010, o reabastecimento de novo acabou e os pitstops voltaram a ser apenas sobre pneus. E aí começa a era moderna desses pitstops ultra rápidos. E como funciona, afinal de contas, um pit? Quantas pessoas estão envolvidas? Bom, em outras categorias como a Indy e a NASCAR, o regulamento impede aquela turminha do barulho em volta de um carro de Fórmula 1. Um pit stop, hoje em dia, isso varia de equipe para equipe, mas tem o seguinte: 3 em cada roda. Um que tira, um que põe e um que parafusa e desparafusa com a pistola, o que já dá 12. Um na frente e um atrás, com os macacos, os jacks, que suspendem e baixam os carros para que a troca seja feita. E atrás deles, sempre tem alguém preparado com um macaco reserva, caso o titular não funcione. Além disso, e com os carros grandes como são hoje em dia, um de cada lado segura o carro pelo Santo Antônio para que ele não caia de cima dos apoios quando está sem os calçados. Portanto, já temos 12 nas rodas, 4 vezes 3, mais um em cada macaco, 14, mais um em cada lado segurando, 16, e normalmente a equipe tem mais 2 de olho no pit lane para não liberar o carro em cima de alguém. Essa pessoa tem autoridade para liberar ou mandar o piloto ficar onde está se vier vindo alguém no pit lane para evitar um acidente. E já tivemos acidentes dentro do pit lane por causa de liberação insegura. Uma curiosidade, esses caras que ficam olhando pro pit lane antigamente eram o cara do pirulito, que ficava na frente da cara do piloto e só era levantado na hora de sair. E outra curiosidade, se você olhar imagens de pitstops da McLaren no começo dos anos 80, vai ver que Ron Dennis em pessoa fazia essa função. Se eu achar, vou colocar aqui. Prost did a quick pit stop, but Mansell went back into the lead. Tudo isso acontecendo de maneira orquestrada, na maioria das vezes em até 2,5 segundos. Outro dia eu brinquei no Instagram quando mostrei um pit stop ultra rápido da Red Bull. Se o piloto para o carro na posição de pit stop com uma coceira na canela, não dá tempo de coçar. Com o tempo, como em todos os ramos, as margens foram se apertando e fazer um pit stop para voltar ainda na frente não era mais possível, já que todo mundo passou a pensar na estratégia do tempo total de corrida. A estratégia começou então a ser pensada em mínimos detalhes
detalhes como voltar atrás, mas voltar atrás com pneus mais novos e em condição de ultrapassar. É o chamado delta do pneu que você já deve ter ouvido nas transmissões. Você tem uma diferença no número de voltas que o seu pneu deu para o do adversário, mais jovem é melhor, e vai usar ela então para forçar uma ultrapassagem. Nesse processo de refinamento, apertando onde dá para extrair tempo e aparar arestas, onde vantagens podem ser obtidas ou perdidas, em 2021 a FIA baixou uma diretiva técnica a respeito dos pitstops. O objetivo era assegurar que não havia o risco de um carro sair para a pista sem as rodas devidamente parafusadas. A FIA percebeu que algumas equipes, especialmente a Red Bull, estavam utilizando sensores nas pistolas pneumáticas que conversavam com os macacos. Quando o parafuso da roda estava sendo ainda apertado, a pistola emitia um sinal 0,2 de segundo antes da hora de soltar o carro do macaco. Esse sensor avisa que a roda foi parafusada e emite um sinal para o carro ser baixado. Mas a Red Bull programou o software para antecipar esse momento em 0,2 de segundo. Ou seja, 0,2 de segundo antes da fixação total, para antecipar o reflexo humano de dar o sinal para o macaco descer. Só que às vezes a pistola trava, o parafuso estraga e etc. E haveria então o risco de emitir-se um sinal equivocado, liberando um carro sem a roda efetivamente presa. Então a FIA mandou eliminar essa esperteza que cortava esses 0,2 de segundo e, claro, houve chiadeira. Mas há precedentes e é perigoso, como já vimos algumas vezes. A Haas na Austrália uma vez mandou seus 2 carros para a pista sem as rodas devidamente fixadas. And the wheel rolling down. Nos últimos anos, Alonso percebeu que estava com uma roda solta e não falou no rádio para não ser punido. Na Holanda, em 2021, Tsunoda também estava com uma roda solta e teve que encostar. Esse balé coreografado é treinado e os times têm hoje em dia profissionais de educação física e pilates que preparam os mecânicos para essa missão. É normal, inclusive, ver imagens dos mecânicos fazendo aquele alongamento prévio. Tudo isso para que os quase 20 envolvidos no pit stop estejam apostos para a parada, que no fim é mais uma linha na planilha da estratégia, linha essa sem a qual nada mais funciona. Além disso, eu já disse aqui diversas vezes, o pit lane é o lugar mais perigoso de um autódromo, onde carros circulam, ainda que em velocidade reduzida, sem qualquer separação entre eles e os seres humanos que estão trabalhando no pit lane. Ao longo dos anos já vimos acidentes e incidentes em pitstops, alguns que machucaram mecânicos e outros que custaram caro em termos de resultado. Como o caso de Bottas em 2021, Mônaco, quando a pistola usinou o parafuso que nunca mais saiu. Quer dizer, nunca mais não, mas demorou dias para ser retirado já na fábrica da Mercedes. Ou Mansell de Ferrari em Estoril 89, que errou o ponto de parada, deu ré em pleno pit lane e acabou sendo por causa disso desclassificado. Ou o caso de Thierry Boutsen pela Williams em 1990, em Interlagos, que também errou o local de parada e chutou o pneu como se fosse uma bola de futebol pelo pit lane. Acho até que vou fazer uma coletânea de pitstops desastrados. O que vocês acham? Conta aqui embaixo na caixa de comentários. Esse foi mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, eu sempre digo isso aqui. E eu te convido a apoiar essa iniciativa, que é meu trabalho em tempo integral. Para você ter uma ideia, hoje é quarta-feira, 14/6, 20 para meia-noite, e eu tô gravando esse vídeo. Manter o canal publicando de 70 a 80 conteúdos por mês, entre vídeos longos e vídeos curtos, dá um trabalho danado, e eu preciso do seu apoio para continuar crescendo, poder, por exemplo, contratar um editor e com isso fazer mais conteúdo ainda. Além disso, é com o apoio dos assinantes que a gente consegue, por exemplo, viajar para produzir conteúdo, como quando eu fui a Passo Fundo. Em troca, eu te dou benefícios. Você vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e sempre que eu posso e tenho por aqui, sorteio brindes. Já sorteei ingresso da Fórmula E, da Porsche Cup, já sorteei Lego de R$4.000 e todos os meses nesse ano, livros da editora Gulliver para você ler sobre automobilismo. São 3 planos, Lawrence Stroll, Paddock Pass e Super Licença. E a galera do Lawrence Stroll e do Paddock Pass tem ainda como mais um bônus um grupo de WhatsApp com todos os assinantes desses planos, comigo e com o Houston. E lá fala-se de tudo, eles me sugerem conteúdos e a gente se diverte bastante. Beleza? Eu te vejo então aqui no próximo vídeo lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. E no Telegram já somos mais de 900 e você entrando recebe então automaticamente notificação toda vez que sai um vídeo aqui no canal. E você e eu não ficamos dependendo do YouTube lembrar de te lembrar. E o link para isso
também está aqui embaixo, como todos os outros. Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço!